Bom? Beleza. Bom, tá, acho que o pessoal está entrando, né, turma? É o seguinte, eu e o pastor Lucas estamos aqui, a gente vai trabalhar em parceria de novo, e bacana estar com vocês, né? Sentimos saudades, eu estou fazendo figa aqui atrás para dizer que é mentira, mas vocês não viram. Semestre passado, né? É estranho ficar um semestre sem trabalhar com os quartanistas, né? Mas acho que vocês se deleitaram com a exegese do AT, mas agora vamos para o que importa, que é o NT, né? O AT não tem tanta importância assim. Mas vai ser bacana. E, assim, como é o último semestre, né, turma, de formação de vocês, eu e o Lucas, a gente tem uma perspectiva muito clara, que é mesmo na exegese, onde se espera e se deseja, né, uma abordagem acadêmica, exercício de competências e tudo mais, mas a gente faz questão de não deixar em segundo plano questões pastorais, afinal, vocês já são quase pastores, né, e a ideia básica de um curso de seminário é capacitá-los para o trabalho ministerial, né, que implica uma série de coisas. E a gente gostaria que as tratativas, né, o trabalho exegético seja um instrumento efetivo, né, de uso, de prática, né, no campo. Eu não sei atualmente, até porque a gente está aí à distância, mas até uns tempos atrás era muito triste, eu acho que o Lucas também deve ter presenciado isso. Você viu os carinhas chegando no quarto ano vendendo texto grego, texto hebraico, léxico, quer dizer, tipo assim, não quero nem saber mais, não vou usar mais nunca mais na vida. É muito triste, né? É muito triste porque você vai perder dinheiro, né? Então você comprou por 50, vende por 20. E triste porque, enfim, né? Aí você vai ficar dependendo, né, do que está na internet aí para sobreviver, né? Então a nossa ideia é que a gente seja relevante do ponto de vista da nossa abordagem, tá bom? Eu não sei se vocês vão gravar as aulas, mas aí, se forem, gente, eu sou um pouco chato, mas eu quero deixar muito claro que o direito de imagem, né, do conteúdo da imagem, né, minha e do professor Lucas, é para uso exclusivo em sala de aula, interno, tá bom? Por quê? Porque a gente tem discussões que são nossas aqui, que uma vez que postadas em outros ambientes, podem gerar ou suscitar certo ruído, tá? Então, eu espero que vocês compreendam isso. Eu acho que vocês querem gravar legal, dá para retomar tal, mas não para ficar espalhado por aí. Seguindo a orientação também da direção, a gente continua com a plataforma aqui do Zoom, portanto, com aulas de 40 minutos, e a ideia é que a sala de aula seja um momento de discussão, de troca de ideias, que é antecedida por um trabalho de leitura, de estudo de vocês, tá bom? Claro, a gente vai ter momentos expositivos, vamos, sim, mas a gente também vai tentar trabalhar sempre com leituras, com materiais, e é muito importante que vocês façam essas leituras e caminhem com esse material, tá bom? Isso faz parte do curso, esse conteúdo é fundamental. Vocês vão ter, então, leituras, a gente vai ter algumas aulas de oficina, e para essas oficinas é muito importante que vocês preparem material para vir, né? E daí a ideia da oficina é para tirar dúvida, né? Para conversar com vocês e ajudá-los em questões pontuais. Essas questões, essas oficinas estão marcadas no programa, ela já foi enviada para o Arthur, imagino que foi enviado para vocês, assim como também aí no conteúdo programático tem as leituras, os cursos que serão feitos. Eu só vou chamar a atenção porque eu vou ficar um minutinho, o professor Lucas vai continuar, hoje é uma aula introdutória, discussão, comentário, conversar um pouco sobre a matéria em si, mas eu já quero chamar a atenção para a aula da semana que vem, cujo título é Recepção da Carta aos Romanos do Brasil. Então, a história da recepção é uma abordagem que não é tão recente, tem sido praticada já há algumas décadas, no campo da literatura e no campo da Bíblia, eu diria que aí, chutando no máximo, é menos do que isso, 20 anos, eu diria aí de 10 a 15 anos, mas no Brasil pouquíssimo desenvolvido. A gente tem anteriormente uma abordagem chamada História da Pesquisa, mas que é um pouco diferente. Então, a história da recepção é como que um determinado texto, um determinado livro, tem sido lido no decorrer da história ou num período da história, num lugar ou mais lugares. Essa é a outra ponta do trabalho, por exemplo, hermenêutica exegética. Né? Quando você trabalha com hermenêutica e exegese, você luta, né, para tentar entender um texto
na sua concepção original, na sua comunicação, nos seus mecanismos retóricos e tal. Quando você fala de história da recepção, você vai lá na outra fonte e diz, bom, como grupos, como pessoas entenderam esse texto? E a ideia não é a gente discutir se elas estão certas ou erradas, mas é tentar entender por que elas entenderam assim. O que levou a ter certas interpretações e interpretações diferentes. Isso é que chama a atenção. Por quê? Porque, obviamente, que o nosso momento de interpretação se insere também nessa história da recepção. Né? Quer dizer, daqui a algum tempo, alguns anos, décadas, nós faremos parte dessa história. Também irão nos estudar e dizer, nossa, por que aqueles malucos lá em 2021 disseram o que disseram sobre Romanos? O que tinha na cabeça deles, no mundo deles, que os levou a pensar, a interpretar essa carta dessa forma? Então, na segunda aula que a gente está propondo, eu e o professor Lucas, é que vocês pesquisem, e está aí na descrição, mas a nossa ideia é no Brasil. Então, assim, que material está disponível no Brasil e como esse material fala, trata, aborda a carta aos Romanos. Então, o que a gente está pondo aqui é comentários bíblicos, revistas teológicas, revistas de escola dominical, bíblias de estudo. Claro que você pegar Romanos todo é muito. A minha sugestão é que vocês, de repente, peguem um capítulo, Romanos 8, Romanos 5, Romanos 1, e vejam, sei lá, eu escolhi trabalhar comentários bíblicos. Então, vamos chutar 3 comentários bíblicos e vejam o que eles dizem sobre o mesmo texto, as diferenças, os pontos de contato. Revistas teológicas, artigos que constem lá sobre um determinado texto ou sobre Romanos. Revistas de escola dominical, de repente você pega um da IPB, um da Batista, um da Assembleia de Deus e compara. Ou Bíblias de estudo, pega 3 Bíblias de estudo e pega a introdução, notas, né, de comentário das Bíblias de estudo no mesmo texto. Para a aula que vem. Então, você tem uma semana para fazer isso. Qual que é a ideia? Que daí na aula que vem a gente converse e a gente tente entender ou perceber as mudanças e as diferentes abordagens, assim como também os pontos em comum, porque é isso que está formando, né, o leigo na igreja, isso que está formando o estudante de teologia, é assim que está se lendo Romanos. Né? Se é certo ou errado, isso é uma outra discussão. A minha e a do professor Lucas, nossa proposta vai ser desenvolvida no curso, mas a gente queria entrar Romanos tentando perceber como é que a moçada está lendo Romanos. Alguma dúvida sobre essa atividade, gente? Não. Tá jóia. Então tá bom. Gente, da minha parte, acho que Professor, licença. Desculpa, Derei, eu tenho uma dúvida. Assim, o senhor disse a recepção de Romanos no Brasil, mas a gente pode ler coisas que estão sendo lidas no Brasil ou que foram compostas por autores brasileiros? Porque a gente tem essa distinção, né? Tem brasileiros escrevendo sobre Romanos e tem o que os brasileiros estão lendo sobre Romanos. Isso. Então, por exemplo, quando eu falo em Bíblias de estudo e em comentários bíblicos, eu estou transcendendo a produção de brasileiros. Olhar o que os brasileiros estão produzindo seria um outro momento, mais específico. A questão nesse momento é o que está disponível para o leitor brasileiro, seja publicado por brasileiros, seja publicado por pessoas de fora. Vocês podem até fazer a diferenciação disso, em termos de porcentagem, quanto de material é estrangeiro, quanto é nacional. Ainda, né, a gente tem maior material estrangeiro ou já temos mais material nacional? Tá bom, Paulo? Perfeito, reverendo. Obrigado. Alguma outra questão, gente? Ok. Então, o importante, gente, é que a gente vai caminhando o semestre para construir a exegese de Romanos. A gente faz uma exegese completa ao final, como fizemos com Atos. Então, a gente tem um curso de exegese, mas, ao mesmo tempo, a gente também quer discutir questões ligadas a Romanos, de modo que vocês tenham elementos aí para melhor compreensão da carta. Bom, dito isso, eu passo a palavra para o professor Lucas, ele vai fazer a saudação dele, vai desenvolver, eu fico uns minutinhos e saio. Tá bom, gente? Um abraço, bom estar com vocês. Então, bom dia a todos mais uma vez, né? Conforme a gente estava conversando. Lembro bem de alguns, né? Outros às vezes a gente vai retomando aqui na continuidade do nosso curso. Então, como o professor bem colocou, né? A nossa intenção também nessa reta final, né? De alguma maneira trabalhar e conseguir discutir com vocês. Eu creio que isso vem desde antes, né, nas outras matérias, principalmente nas exegeses,
é tentar trabalhar o texto com vocês de uma maneira muito prática, né? Que gere, obviamente, algum tipo de ferramenta, algum tipo de discussão também, de forma de trabalhar, para que vocês possam trabalhar a carta aos Romanos, né? E, obviamente, adquirir essas ferramentas de uma maneira mais clara, de toda forma que vocês forem trabalhar, né? A partir do ministério de vocês, visto que vocês já estão aí nas portas, né? Praticamente teólogos. Então, a gente também espera, obviamente, que vocês aproveitem bem as leituras, as atividades, que a gente possa fazer uma discussão interessante sobre o conteúdo, a forma, e pensando um pouquinho, né, nessa questão da própria carta de Paulo aos Romanos, dentro dessa posição e da discussão canônica, né, por que vocês acham que Romanos está onde está, né, e qual que é a relevância ou quais detalhes, né, que a gente pode se atentar a partir da carta de Paulo aos Romanos e dentro dessa relação, obviamente, como o Novo Testamento, né? Aqui no conteúdo programático, a gente tem, né, o nome da nossa aula, tá, além da apresentação do curso, né, Romanos, na História e no Cânon, um manual doutrinário ou um escrito circunstancial, né? Então, como que vocês enxergam essa questão da carta de Paulo aos Romanos? É um manual doutrinário ou vocês pensam como um escrito circunstancial? Como que a gente pode discutir, e como eu falei, né, dentro dessa relevância, por que Romanos é a primeira carta, né, dentro do nosso cânon? O que vocês têm para a gente poder debater, discutir, pensar um pouquinho? Dá para ouvir? Dá para me ouvir? Desculpa. Eu acho que são os dois. Porque eu acho que é circunstancial, porque o Paulo está escrevendo tanto para judeus que se converteram, quanto para gentios, né? Ele está nessa circunstância, né? Onde há um litígio, né? Entre esses dois grupos, para ver quem está mais certo. E Paulo ele procura deixar as coisas um pouco mais claras, né? Olha, nem você está certo, vocês dois partem talvez de um pressuposto errado, e eu vou explicar por quê. Então, acho que ele parte dessa circunstância, né, litigiosa, e ele vai tentar deixar as coisas mais claras, talvez tentando, talvez não é tanto um compêndio, né, sistemático, mas ele vai tentar sistematizar de algum jeito, né, para deixar algo mais. Então, para mim, eu diria que são os dois, mas eu não tenho certeza. Obrigado, Glenn. Pode falar, Arthur, pode falar. Eu acredito que seja mais circunstancial, porque é claro que boas ideias de Romanos Paulo desenvolve em outras epístolas, mas a profundidade que ele dá nesta carta e a ênfase que ele dá na eleição de Deus, eu acredito que é mais específico para o momento que os discípulos de Jesus estão passando, e eles necessitam deste conforto, que independente das coisas, eles são pertencentes a Deus e nada separa eles disso. Tranquilo, Arthur. Pensando em alguma questão temática, né, em termos de continuidade daquilo que está sendo desenvolvido no Novo Testamento, vocês conseguem ver alguma relação? Porque se a gente for pensar em termos cronológicos, nós sabemos que Romanos não foi a primeira carta, né, escrita por Paulo. Primeira Tessalonicenses, né, a carta aos Gálatas e tal, vieram antes de Romanos. Então, pensando em termos temáticos, existe algum tipo de linha, algum tipo de continuidade em termos canônicos que a gente pode destacar de maneira talvez mais clara, né? Na relação aí, vamos já aproximando um pouquinho, na relação Atos-Romanos, a gente consegue pensar alguma coisa próxima? Ô Lucas, eu creio que haja uma espécie de sistematização, né? Acho que Romanos ele sistematiza tudo aquilo que em Atos eles estão trabalhando e que os evangelhos, né, vieram construindo. E aí a gente percebe isso quando você termina de ler Atos. Você percebendo o que os apóstolos estão fazendo, o que os discípulos de Cristo estão fazendo após a partida de Cristo, e aí vem Romanos já com
todo aquele conteúdo que estava sendo trabalhado lá em Atos, toda aquela movimentação, né, dos discípulos, da nova igreja, a nascente igreja, e aí você vê a sistematização do que deve ser ensinado, do que tem que ser ensinado, tanto que nas outras epístolas, né, ele vai repetir todos esses ensinos, né, nas outras cartas ele vai ficar repetindo esses ensinos para outras igrejas espalhadas na Ásia. Eu imagino que acho que o link seja esse. Posso falar? Pode. Não, desculpa, Anisvaldo. Eu não vi que você tinha colocado, não. Pode falar. Eu só queria colocar, professor Lucas, eu entendo aí que Romanos vai falar sobre um tema, seria uma compreensão mais profunda do Evangelho. Como os 4 evangelhos tratam dessa questão do Evangelho, Atos demonstra isso, aí Paulo, aos Romanos e também aos gentios, ele está dizendo aí na carta aos Romanos sobre uma compreensão mais profunda do que é o Evangelho. Valeu. Eu acho que tem uma questão também temática, como você falou em relação à questão temática. Paulo termina Atos, na verdade a história de Atos termina com Paulo em Roma, e as cartas começam com Romanos, então pode ser que haja uma ligação também nesse sentido aí. E um outro detalhe, eu não sei se pode estar me falhando a memória agora, mas Paulo, se eu não me engano, ao escrever Romanos, ele ainda não havia visitado a igreja de Roma, é isso? Então, eu creio que, embora haja, de fato, o aspecto circunstancial, por ser uma carta, e, obviamente, a carta sempre responde a alguma coisa, e sempre visa algum propósito específico da situação lá, mas como ele não havia visitado a igreja de Roma ainda, e há um propósito também de uma ajuda missionária e tudo mais, há, sim, um elemento de modelo de doutrina, porque Paulo está se apresentando a partir dessa carta também. Então, eu enxergo dessa forma. Gente, olha, muitas coisas que vocês colocaram são importantes, fundamentais, muito legal vocês terem tido algumas leituras, algumas sacadas. Realmente, o livro de Atos se encerra com Paulo em Roma e a gente começa, né, logo depois com a carta aos Romanos. Ou seja, em termos temáticos, né, a gente pode pensar, olha, Paulo está em Roma e agora, de certa forma, ele está conversando, né, com aqueles que estão ali em Roma. Só que nós precisamos relembrar, né, de que forma, né, que Paulo está em Roma. Paulo chega em Roma preso, né, e o interesse que nós vemos na carta aos Romanos, né, e, obviamente, o interesse que está presente, a gente fala muito na relação Lucas-Atos, né, a gente conversou um pouquinho disso na exegese anterior, dentro dessa importância que se dá a esse aspecto missional, né, da igreja. E a gente vai ver que a carta de Paulo aos Romanos tem muito, mas muita preocupação dentro dessa estrutura também missionária, né? Vamos colocar assim, ou missional, né? Se nós olharmos, por exemplo, os capítulos 9, 10 e 11, né, que o pessoal fica discutindo se é supralapsariano, se é salvo antes, se é depois, tem ênfases claras de Paulo querendo demonstrar e mostrar também, né, a importância da missão, óbvio, né? Por que a carta de Paulo aos Romanos é a primeira das cartas, né? Mesmo cronologicamente não estando no início? A gente vê a maior carta, né, do Novo Testamento, pode discutir ali versículo com 1 Coríntios, mas é a maior carta e, obviamente, como foi bem colocado por vocês, também tem um conteúdo mais denso, né? O Caio Fábio, ele tá atrás do Dodge, tá? O CH Dodge, ele vai falar que o capítulos 9, 10 e 11 é uma glossa, né? Poderia ser retirado de Romanos, que não faria diferença nenhuma, mas não. Vocês vão ver que são capítulos centrais para essa justificativa missionária, né? Do que Paulo está trabalhando durante toda a carta. Então, essas coisas, gente, que a gente não pode abrir mão do texto, principalmente quando a gente vai para o texto com um olhar
igual foi colocado em alguns termos, né? Como se Paulo estivesse fazendo somente, né? Organizando uma série de conteúdos e fala, gente, ó, isso aqui, vamos colocar assim, né? A sã doutrina, é isso que precisa ser ensinado e tal. Não. Dentro da carta aos Romanos, a gente vai discutir, a gente vai ter leituras, né? Vai ter ferramentas para poder trazer essas questões, mas o interesse de Paulo, óbvio, né? Ele vai estar tratando coisas ali que são pertinentes ao que está acontecendo, né? Mas a grande ênfase de Paulo também, né? Essa importância, esse ímpeto missionário, né? A gente sempre fala isso, eu creio que na aula mais simples ali de escola dominical, você vai falar, não, o interesse de Paulo é, de certa forma, né, ganhar ali a confiança dos romanos para ser enviado, né, para os confins da terra e tal, e perpassando o texto, isso é extremamente importante. Por quê? A gente vai ver na nossa aula que vem, no exercício, né, como o pastor João Leonel colocou, e é importante, né, que a gente faça isso. Gente, peguem 2, 3, né, Bíblias de estudo, pega aquelas mais malucas de todas, né? Tenta achar a Bíblia do Thales Roberto, né? Ver o que ele fala isso. Tentem ver, pegar comentaristas. Entrem em revistas teológicas, né? A grande maioria, ver se tem alguém que produziu algum artigo, alguma coisa em Romanos, né? Que seja coisa, para assim, para a gente tentar ver, né, como estão lendo. Obviamente, quanto mais atual, mais interessante. Tem os livros do Tim Keller, né? Que tem uma proposta de estudos de pequeno grupo, se eu não me engano, né? Acho que é Romanos para Todos, alguma coisa assim. Então, tem vários materiais interessantes para a gente poder fazer algumas comparações, né? Por quê? A gente vai trabalhar isso, né? Como a nossa leitura ela é também, né, influenciada por essas questões. Por exemplo, né, não tem como a gente falar de igreja reformada pulando Romanos, né? Obviamente pela questão histórica com Lutero, né? O próprio Calvino, está na nossa ementa, né? Do comentário do Lutero, do Calvino também, é um texto que vocês precisam ter contato. Só que, da mesma forma que a gente fez na exegese de Atos, o que a gente sempre fala para vocês, né? Primeiro, vamos trabalhar com o texto síncrono, né? Então, vamos dar uma discutida ali com o texto de Paulo aos Romanos. Então, obviamente, vocês já têm mais experiência, né? Já estão aí no final da caminhada, já têm experiência, provavelmente já trabalham com os mesmos grupos, né? Então, vocês vão ver que é a primeira exegese que a gente vai fazer no NT, que não é numa narrativa, né? Então, a carta de Paulo aos Romanos, obviamente, a gente vai ver muitas questões temáticas, então, talvez surjam algumas dificuldades de delimitação de perícope, né? Algumas questões mais técnicas, e sempre que a gente conversa disso, né? Aquela questão mais diacrônica, né? O que A, B, C fala, né? Os comentaristas e tal, a gente pode deixar num segundo plano, né? Esse primeiro plano de pesquisa é importante, mas quando a gente vai trabalhando o texto mesmo, né, o texto que vocês vão trabalhar na exegese de vocês, abram mão um pouquinho de já ir direto para os comentários, né? Igual a gente sempre fala, a gente vai ter muita discussão interessante, a gente colocou alguns textos que acho que são bem legais, né? Aqui no nosso conteúdo programático, um cara que fundamental, né? Faleceu no ano passado, que é o Dan, né? O que vocês tiverem para ler ali do Dan, saiu um texto novo dele pela Paulus, estava em promoção há pouco tempo na Amazon, vale muito a pena, né? Tanto de teologia do NT, quando ele também faz uma discussão, né, de alguns pontos teológicos, né? Jesus, Paulo e a igreja. Então, tem muita coisa legal aqui, obviamente, né? Calvino e Lutero precisa ter o contato pela relação histórica, e o Casaman também é bem interessante, ele é bem doidão, assim, né? Ele vem depois do Bultmann aí, mas até por ele ser mais doidão, mais aberto, sempre tem uma novidade, né? Óbvio que muitas coisas, ele não fica repetindo, né? Todo mundo. A gente precisa ter como eu falei, né? Alguma bagagem,
é importante, né? Esses caras, porque são eles que vão, quando a gente tem algumas questões, eles que nos auxiliam